Gálatas 6, verso 6. Se você não tem aí a sua Bíblia com você, nós temos ela aqui no telão, você pode acompanhar conosco. A Bíblia diz assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiverem ensinando. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. Fala para quem está do teu lado. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém, queridos? Vamos orar? Você pode orar comigo nesse momento? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, de podermos aprender mais da Tua palavra, de podermos, ó meu Deus, ouvir a Tua voz. Nessa noite a minha oração é para que o Teu Espírito Santo fale a cada coração e possamos entender a seriedade desse ensino que o Senhor deseja ministrar a cada um. Eu me coloco como um simples instrumento nas Tuas mãos. Tu és o único digno de toda a glória, de toda a adoração. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem restaura vidas. E a minha oração é para que o Senhor possa ter toda a liberdade nessa noite. Ó meu Deus, não me permita atrapalhar o agir do Teu Espírito Santo. Que eu venha diminuir aqui nesse altar, para que o Senhor possa crescer e o Teu poder seja manifesto no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você nessa noite, querido, sobre algo muito importante. Eu queria que você gravasse, se você puder anotar, anote tudo que você vai ouvir aqui hoje. O ano passado eu me lembro que eu falei um pouquinho sobre isso. Eu me lembro se foi num culto de quinta ou de domingo, mas nós não tivemos muito oportunidade para aprofundar nesse assunto. E hoje eu quero falar com você sobre a lei da semeadura. Diga comigo assim, lei da semeadura. Presta atenção. O texto de Gálatas aqui é uma dura advertência de Deus contra o seu povo. Na verdade, contra os escarnecedores. E a Bíblia está deixando claro que Deus ele não vai deixar sem punição as pessoas que praticam e têm tal comportamento, que se levantam contra Ele em zombaria. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor ele não tarda em agir contra os escarnecedores. Isso é muito sério. Pastor, o que seria escarnecer? Escarnecer é você zombar. Escarnecer é você debochar. É você rir. Escarnecer é você desprezar a Deus. E talvez algumas outras coisas. Pastor, mas eu nunca fiz isso com Deus. Tudo bem.
Só que existe também um outro significado para a zombaria. O que é, pastor? Um outro significado para a zombaria é você corromper-se com as coisas da carne. Automaticamente você está zombando contra o seu Deus, contra a santidade de Deus, contra a glória de Deus. Então, toda vez que você se corrompe com coisas da carne, ou seja, você é levado por um desejo carnal e você permanece nisso, você está escarnecendo de Deus. Você está debochando da cara de Deus. Você está brincando com a palavra que tem sido pregada e às vezes nós temos desprezado ela. Isso é deboche. E Deus, ele não tem cara de bobo. De Deus não se zomba. Da cara de Deus não se ri. Da cara de Deus não se debocha. E o texto vem e diz para nós que tudo que você plantar, você vai colher. Então entenda, querido, as minhas atitudes e as suas, elas são como sementes que estão sendo plantadas. E a minha semeadura, ela mostra a quem eu quero agradar. Se é Deus ou a minha própria carne. Você precisa gravar isso. Se nós plantamos boas coisas, coisas do Espírito, como a Bíblia diz que nós colheremos vida. Mas se nós plantamos também sementes na nossa carne, na nossa vida carnal, se nós plantamos coisas más, nós também vamos colher ruína e morte espiritual. É isso que a Bíblia diz. Então entenda hoje, querido, que há muito poder por detrás de uma pequena semente que você e eu plantamos. Jesus deixou claro para nós isso em dois textos, que eu amo muito, Mateus 17, 20, quando ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, passa daqui para acolá, e ele vai te obedecer. Jesus diz em Marcos 4, 31 e 32, que o grão de mostarda é a menor semente, mas quando é plantada, ela se torna a maior das hortaliças, a tal ponto de as aves se aninharem debaixo dos seus ramos. Presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo que toda semente que eu planto, por menor que ela seja, ela vai crescer. Seja o que for. E crescendo, ela vai trazer uma colheita. Então, querido, a semente ela pode ser pequena aos meus olhos, mas o resultado que ela vai produzir pode ser gigantesco. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque da mesma forma, uma atitude pode ser pequena aos meus olhos, mas o estrago que essa atitude pode causar pode ser devastador. Uma palavra que sai da minha boca, para mim pode ser insignificante, mas para quem ouviu, pode destruir os sonhos dela. Pode destruir o ânimo daquela pessoa, ao invés de jogá-la para cima. Uma semente pequenininha, Jesus deixou claro, ela é o bastante para fazer uma enorme árvore nascer e crescer. E produzir frutos. Da mesma forma que uma semente, ela pode destruir muitos projetos. Você vai entender isso aqui hoje. Há poder nas sementes que nós plantamos. E sou eu e você quem decidimos que tipo de semente que nós vamos plantar, porque elas estão aí dentro de você, dentro de mim, dentro do nosso coração. Ou eu escolho plantar coisas que agradam a Deus, ou eu escolho plantar coisas que vão agradar a minha carne. Mas a consequência para ambas também vai chegar na sua casa, na sua vida. E aí eu quero que você entenda algo muito importante, querido. Essa palavra pode mudar a sua vida, se você colocá-la em prática.
Nós vamos, chegando sempre aí no finalzinho do ano, nós já estamos praticamente no final de 2019, e a gente sempre tem aquela tendência de fazer um balanço. Eu não sei se vocês fazem isso. Eu faço uma análise, As empresas fazem isso todo fim de ano, para ver o prejuízo, para ver o lucro, para ver aonde ele investiu mal, e assim por diante. E nós deveríamos fazer isso também. Agora, se eu te disser uma coisa, se eu te disser que muita coisa que você vai viver amanhã já está pronto, você acreditaria em mim? Muitas coisas que você vai viver em 2020 já foram plantadas aqui agora. Eu não posso te iludir como muitas pessoas às vezes fazem, dizendo que a sua vida de agora em diante, após esse culto, vai ser maravilhosa. Eu creio que pode ser. Mas eu preciso te chamar à realidade. Porque também não adianta eu dizer coisas aqui que podem não acontecer na vida de muita gente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a sua vida, a partir de hoje em diante, ela vai ser proporcional à semeadura que você está fazendo. Na verdade, a vida que você está vivendo hoje já é proporcional à semeadura que você tem feito de anos para cá. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. A pergunta que eu te faço é: o que é que você tem semeado? No espírito ou na carne? A colheita que você está tendo responde isso. Sabe, querido, quando eu falo para você aqui hoje que a colheita que você vai ter em 2020 é resultado do que você está plantando aqui agora, isso gera medo ou expectativa no seu coração? Pastor, eu tenho medo, porque as coisas que eu ando plantando não são muito boas, não. Não, pastor, eu tenho expectativa, porque eu tenho orado, eu tenho plantado boas sementes. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa para os próximos anos. Porque eu tenho me esforçado para plantar boas sementes nos últimos anos. Então me entenda nessa noite, querido, muitas coisas que você vai viver é resultado daquilo que você tem plantado. Só que eu também quero que você entenda que você não vai colher só coisas boas por estar fazendo o bem também. Porque fazer o bem, querido, é a nossa obrigação, independente se você vai colher ou não. Eu não faço o bem esperando receber o mesmo em troca. Eu faço porque eu sou cristão e eu tenho que me comportar como um verdadeiro discípulo de Jesus. Então não pense que só por você também plantar boas sementes, por você estar fazendo o que é certo, que Deus tem a obrigação de te dar também só aquilo que você sonha e aquilo que você quer. Escuta uma coisa, querido. Eu só quero te dizer que a semeadura de hoje vai trazer uma colheita no dia de amanhã. Pode ser em 2020, pode ser em 2021, pode ser em 2030, eu não sei. Mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E ainda que você colha coisas boas, saiba também que nada é por seu merecimento. Tudo é graça e misericórdia de Deus. Tudo. Ah, pastor, eu tenho plantado coisas boas. Deus tem a obrigação de me dar também da mesma forma. Você não conhece a Deus, querido. Não é assim que funciona. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de plantar coisas boas, porque a natureza de Deus, ela está presente nas nossas vidas por meio de Cristo. Se Cristo habita em você, presta atenção no que eu vou te dizer. Abre bem os seus ouvidos. Vou dizer de novo. Se Cristo habita em você, como você disse que habita, a sua responsabilidade é de plantar boas sementes.
Se as sementes que você não tem plantado, que você tem plantado não são boas, é sinal de que a presença de Cristo está apagada dentro do teu coração. Porque como é que eu posso dizer que eu tenho um Cristo se o meu comportamento é contraditório? Como é que eu posso dizer que eu tenho um Cristo se eu ainda faço coisas que me remetem à velha natureza? Eu não estou falando que você não vai mais pecar a partir do momento que você aceita Jesus. Eu só estou te dizendo que o pecado, ele não é mais uma prática na sua vida, é um deslize que acontece. E logo quando ele acontece, você também se arrepende e reconcilia-se com o Pai. Isso é sinal de que você é uma nova criatura. Ser nova criatura não é você não pecar, é quando você trava uma batalha constante contra o pecado e você luta para não cair. Isso é um grande sinal de que você é salvo. E aí eu preciso que você entenda que a minha semeadura, a sua semeadura, ela fala de quem nos governa, ou a sua carne ou Deus. Ela mostra claramente. Olha o que o texto diz. Que eu posso plantar uma semente do mal devido aos meus motivos egoístas. Ou eu posso plantar coisas boas do Espírito. Querido, a minha nova natureza em Cristo, ela me exige plantar coisas boas no Espírito. A minha semeadura precisa ser diferente do que era no passado. Então entenda que existe uma luta entre a carne e o Espírito. E eu escolho o que eu vou plantar. Coisas que agradam a carne ou coisas que agradam ao meu Deus. Então entenda, meu irmão, se a sua semeadura ela não tem sido boa, você sabe muito bem a vida que você está levando, as atitudes que você tem tido. Eu não preciso apontar o dedo para ninguém e nem ninguém aqui dentro fazer isso. Cada um dará conta de si próprio a Deus. Hoje você consegue olhar para a sua vida e analisar, será que a sua semeadura tem sido compatível com um verdadeiro cristão? Se não é, reveja, porque daqui a pouco a colheita começa a chegar. Agora eu falo que a coisa mais maravilhosa da semeadura não é a colheita em si. É o simples fato de você saber, querido, que ainda que você não colha na mesma proporção que você fez, que você plantou, eu vou olhar para a minha semeadura e eu vou ver que tudo de bom que eu plantei, isso demonstra que o motivo é porque Cristo habita dentro do meu coração. Isso é a coisa mais importante. A sensação de ter plantado coisas boas, ela muitas vezes é melhor do que a própria colheita. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai, às vezes, num hospital fazer uma visita para quem está doente, às vezes aquela pessoa, ela nunca vai retribuir aquilo que você fez por ela, mas a sensação que você sente ao sair dali, por ter feito bem para alguém e ter sido instrumento de Deus para dar uma palavra para alguém, é muito melhor do que a colheita às vezes. É ou não é, gente? É bom demais. Então entenda algo nessa noite. De Deus ninguém zomba. E tudo que você semeia, ou na carne, ou no espírito, vai nascer, vai crescer. E às vezes cresce numa proporção tão grande que a gente perde o controle e não sabe mais o que fazer. Você vai aprender aqui essa noite. Você precisa sair daqui hoje, querido, gravando essa palavra na sua memória, no seu coração. Entendendo que tudo que você vai viver amanhã é resultado do que você faz hoje. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Josué capítulo 3, verso 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. Deus está dizendo para mim e para você, se santifique hoje.
para amanhã, ou seja, num futuro bem breve. E esse futuro pode ser a qualquer momento, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, eu não sei. Mas a minha santificação no dia de hoje vai fazer Deus operar maravilhas na minha vida no dia de amanhã. Sabe as maravilhas que você espera que Deus faça? Que você tem clamado para Deus fazer? Deus, atende o meu clamor. Começa na semeadura que você faz hoje. Na ótica de Deus, não existe milagre sem uma pré-santificação. Não adianta você esperar Deus fazer o que você quer, se a semeadura não é compatível com aquilo que você deseja receber, querido. Não existe maravilha, não existe um futuro sem santificação. A santificação é uma semente que você planta que vai levar você a colher maravilhas de Deus no dia de amanhã. Quantos aqui querem que Deus faça maravilhas na sua vida? Oh, glória! Como é que está a sua semeadura? Esse amanhã, como eu disse, não é um amanhã em si. Deus está dizendo sobre o meu futuro. Então, meu irmão, se você quer viver maravilhas no futuro, se santifique hoje. Ah, pastor, daqui 10 anos eu sonho em estar formado numa faculdade de medicina. Se santifique hoje. Ó, pastor, para me formar eu tenho que estudar. Não é só estudar, você precisa de Deus te abençoar também. Porque senão você vai ser só mais um médico, como muitos que tem por aí. O que faz a diferença na nossa vida é a graça dele que repousa sobre nós. Santifique hoje, para você viver maravilhas no dia de amanhã. Às vezes, quando eu falo aqui de passar noites e noites em vigília de oração, tem muita gente que acha que eu sou bobo. Eu já ouvi crítica de amigos meus, de pastores. Fala, rapaz, você é doido. Eu falo, pode pensar o que vocês quiserem. É porque eu quero viver amanhã, está sendo gerado agora, aqui, ó, no altar da igreja, pelas madrugadas. Chorando, orando, me humilhando, clamando. Eu estou me preparando para o que eu sonho em viver no futuro. Eu estou me preparando. Eu sonho em ver multidões aqui dentro dessa igreja. Eu sonho em ver a sua família inteira salva servindo ao Senhor. Você sonha isso também? A pergunta que eu te faço é: você tem se santificado para que isso aconteça? Porque é muito fácil transferir a responsabilidade sobre os outros. Nós temos que trazê-la para nós. A Bíblia diz que Deus mandou Josué falar isso para o povo. A santificação não era de Josué, era do povo. Mandem o povo, Josué. Santificai-vos hoje, para que amanhã eu faça maravilhas. Quem é povo de Deus aqui essa noite? Essa palavra é para você, meu querido. Santificai-vos hoje. A pergunta que eu te faço é: será que os milagres, as maravilhas que você deseja viver amanhã, são compatíveis com a semeadura que você tem feito hoje? Deus deixou essa ordem para nós. Querido, e o mais interessante, eu me lembro que o ano passado eu falei isso aqui, o mais interessante é que até a natureza reflete isso. E eu me lembro que eu usei uma ilustração do brilho do sol. Quando você olha para o sol e você vê a luz do sol, a luz que você vê refletindo ali, não está sendo gerada naquele exato momento. Quando você vê a luz do sol, aquela luz que está refletindo ali aos seus olhos, é resultado de uma luz que brilhou há 8 minutos e 32 segundos atrás. Ou seja, até a luz do sol que eu enxergo agora, não é de agora, é de ontem. A própria natureza nos mostra que o que eu planto, eu vou colher. Então entenda, querido, na nossa vida é assim.
Tem muita coisa que eu ainda não colhi em 2019, muitos sonhos que eu não vivi, mas uma coisa eu posso te dar certeza, eu tentei plantar. E se eu plantei coisas boas, se você plantou coisas boas, levanta a sua mão, querido, quero profetizar isso sobre a sua vida. Pode preparar, porque vai vir uma enxurrada de maravilha de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Jesus está somente preparando o momento para entregar a colheita que você vai vir, celebrando com alegria nos seus braços. Fala para quem está do teu lado. Se você plantou, meu querido, é só questão de tempo. Pode esperar que vai vir. Pastor, ai, ai, ai. Se vier a colheita da semeadura que eu fiz, eu estou lascado. Então hoje você está aqui para ouvir essa palavra e exatamente mudar a sua semeadura a partir de hoje. Pastor, o que eu plantei não foi coisa boa não, pastor. O que eu faço? Você vai aprender. Você precisa mudar a sua semeadura. Você precisa mudar o plantio. Só que quando eu falo de você mudar a sua semeadura, presta atenção. Se até aqui você estava plantando coisas ruins. Ah, pastor, então a partir de hoje eu vou plantar coisa boa. Quer dizer que amanhã eu já vou colher coisa boa? Não é assim que eu estou dizendo, tem coisa que demora. Vou te dar um exemplo bobo, simples. Quem aqui conhece semente de laranja e semente de limão? Levanta a mão. Cornélio é agropecuário, né, Cornélio? Hã? Agrônomo, isso. É mais ou menos parecida, não é, Cornélio? Semente de laranja, semente de limão. Presta atenção comigo, querido. Imagina você vai hoje numa loja para comprar uma semente para plantar pé de laranja para a pastora Renata. E aí você chega lá, pede a semente, planta, e aí você, como você não conhece de semente, você vai pedir o vendedor da loja e ele vai te dar. Você vai chegar e você vai plantar na esperança de que vai nascer um pé de laranja. Só que a hora que o pé começa a crescer e dá o primeiro fruto, você fala assim, oh, gente, isso não é laranja, isso é limão. O cara da loja me enganou. Eu vou lá e vou brigar com ele. Eu vou lá e vou gritar com ele. Ele vai ter que me pagar e tantas e tantas. Vai adiantar alguma coisa, querido? Quem plantou foi você. Resolve você ir lá brigar. A única coisa que ele pode fazer é te dar mais uma semente de laranja, você poder plantar de novo, só que você ainda vai ter que esperar de novo o tempo do crescimento do pé. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque ninguém tem direito de reclamar da vida que está vivendo. Você vive exatamente aquilo que você plantou até agora. E a gente tem mania de colocar a culpa das nossas mazelas sobre os outros. Eu estou assim por causa do meu marido. Eu estou assim por causa da minha esposa. Eu estou assim por causa dos meus pais. Eu estou assim por causa de tal e tal e tal coisa. Querido, escuta uma coisa. Você e eu não temos direito nenhum de reclamar se você é resultado do pé de laranja que você plantou, que na verdade era limão. Não tem jeito. A sua vida podia estar muito melhor do que está hoje. Podia ou não podia? A minha podia. Você podia estar muito melhor com Deus, seu casamento podia estar melhor, sua família podia estar melhor, sua vida financeira podia estar mais saudável, só que nós não nos preocupamos com os detalhezinhos da vida, e a gente vai entrando e saindo, plantando coisa ruim, plantando briga, plantando discórdia, plantando desconfiança, desentendimento, plantando palavra obscena dentro de casa, reclamação, murmuração. Quando vem o pacote de colheita, a gente fala assim, por que eu estou colhendo isso? Vai pensar um pouquinho de 10 anos para cá o que você tem plantado. Só você observar. Então entenda uma coisa, querido. Eu não quero mentir para você aqui hoje, te dizer que a partir de hoje a sua vida vai ser melhor. Ela pode ser melhor. Tudo vai depender das suas escolhas.
Nós estudamos nos últimos dias aí na célula sobre o odre novo, né? 2 semanas. Estudamos 2 semanas sobre ser um vaso novo. Esse é o ano do odre novo. O que mudou na sua vida de janeiro para cá? Está velho igual era? O resultado é que a colheita não vai ser boa igual você espera. Então não vamos parar de ficar iludido, né? Ah, final do ano está chegando aí, vou vestir uma camisa branca. Eu vou para Copacabana e vou pular 7 ondinhas lá em Copacabana. Você pode pular 7, 70, 700. Se você não mudar as suas atitudes, meu querido. Eu carrego uma frase comigo que diz o seguinte: a maior insanidade de uma pessoa é ela fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Sua vida de oração é a mesma de janeiro para cá? Para que você está esperando coisa nova então? Sua vida de leitura bíblica, você está acompanhando a leitura bíblica? Hoje, provavelmente, eu sou suspeito para falar que 95% das pessoas que estão aqui não pegaram a Bíblia hoje para ler um versículo dela. Tem uns que nem trouxeram a Bíblia para o culto. Sabe, querido, ninguém colhe, presta atenção nisso. Ninguém colhe o que não planta. E ninguém colhe algo diferente daquilo que plantou. E aí, como eu falei, nós temos esse péssimo defeito, né? A gente adora transferir responsabilidade da colheita que eu estou recebendo para outras pessoas. Né? As pessoas criticam o governo. Eu estou vivendo uma crise financeira, pastor. A culpa é do governo. Não, a culpa é sua que gastou mais do que podia. Ah, a culpa é de fulano lá, os vereadores, os não sei quem, os deputados, é tudo ladrão. E aí eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui na igreja, né? E você que vende carro com motor adulterado, velocímetro adulterado, isso não é roubo? Aí você vai lá e fala para o fulano assim, não, tem 20 mil quilômetros rodados, está com 120. Voltou 100. Não, pastor, está 0 o motor. Está 0. Sabe, querido, Deus, ele é extremamente justo. Presta atenção. A vida, ela foi criada por Deus. A minha vida, a sua vida, foi criada por Deus, de tal maneira que nós só podemos extrair dela aquilo que nela nós investimos. Eu queria muito chegar amanhã e ir lá no caixa do Cicobi sacar 100 mil reais. Quem queria aqui? Só isso, gente. Claro que você é mentiroso, eu sei que vocês queriam. Pastor, por que você não faz? Porque eu não depositei 100 mil, ué. Eu não tenho. Simples. Pode ser um exemplo bobo? É, muito bobo. Só que você não tem jeito de sacar nas regiões celestiais a bênção que você espera se você não deposita tempo de oração e de vida de consagração com Deus. Tudo na vida com Deus é assim. Eu deposito o tempo, Ele derrama do poder sobre a minha vida. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Tudo começa com eu fazendo a minha parte. Eu e eu. Não é o meu próximo, sou eu. Marido, a responsabilidade espiritual da sua casa é sua, não é da sua esposa. Não inverte as coisas, não. Ah, pastor, a minha esposa não ora. Ora você. Malandrão. Tudo que eu vivo é através da semeadura. E aí eu quero te falar nessa noite de algumas características de pessoas que estão semeando boas sementes em áreas importantes da vida dela. Em primeiro lugar, uma pessoa que planta boas sementes é aquela que prioriza Deus na sua vida. Pergunta que eu te faço é, como é que anda a sua semeadura
na vida espiritual? Seu relacionamento com Deus, ele está firme ou igual um prego no angu, né? Como a gente diz. Como é que está? Você quer ir para o céu, querido? Alguém aqui quer morar na glória com Jesus? Maravilha, todo mundo quer. Como é que está a sua semeadura? Como é que está o plantio? Eu sei, meu irmão, que tudo é graça de Deus. Nós não vamos ser salvos por merecimento, por aquilo que eu faço, por boas obras, nada disso. Só que existe também o nosso compromisso. E para isso você precisa semear tempo. Dedicar o seu tempo para Deus, não o tempo que resta, as primícias. Tem gente que só deposita na conta bancária celestial dele os 5 minutinhos que ele tem antes de dormir. Aí ele está lá orando, né? Deus, eu te abençoo em nome de Jesus, Deus. Está cheio de gente aí abençoando Deus, repreendendo Deus. É porque já não tem força, trabalhou tanto, gastou o melhor da energia dele para ganhar dinheiro ao longo do dia inteiro, que chega em casa de noite, ele não tem força nem para orar, ele lê um capítulo da Bíblia. Então, querido, tudo que eu priorizo, eu gosto de dizer que é porque é o mais importante para a minha vida. Diga para quem está ao teu lado, o que é prioridade para você? Demonstra o que é mais importante para você. Posso te dar um exemplo? As contas que a gente paga ao longo do mês. O que eu faço? Quando eu recebo o meu salário, eu coloco prioridades. Primeira coisa que eu separo, meu dízimo e a minha oferta a Deus, todos os meses. E aí eu venho pagando supermercado, sacolão da pastora. Estou na expectativa que o Laércio vai dar uns pés de laranja lá, né, Laércio? Laércio, foi o ano passado que eu te dei aqui esse pé de laranja? Foi. O ano passado eu fui numa empresa lá em Formiga que vende muda. Comprei 2 pés de laranja e um pé de mexerica e dei para o Laércio plantar no sítio que ele comprou. Por que vocês acham que eu fiz isso? Já sabia que a pastora ia gostar de laranja. Quem planta, colhe. Então, querido, o meu relacionamento com Deus, ele é assim. Ele é como aquela conta principal a ser paga. Ou seja, antes de você começar o seu dia, e ir para o trabalho, e ir para a escola, e ir para os seus afazeres, a conta principal a ser paga é o seu tempo de relacionamento com Deus. Isso é sinal de que você está plantando boas sementes para o seu dia. Talvez você tenha se esforçado, maridão, em não deixar faltar muita coisa dentro da tua casa. Coisa de comer, o que vestir, tem pago as contas tudo direitinho, conta de água, luz, tudo pago dentro do esperado. Só que você tem deixado a desejar a vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Porque começa através da sua vida. Deus, ele deve ser prioridade para nós. Amém, querido? Mas não para por aí. Segundo lugar que mostra que você e eu estamos plantando boas sementes. O segundo princípio é que nós resolvemos as pendências do nosso passado. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Alguns dias atrás eu preguei aqui sobre perdão. E eu fiquei muito feliz com o que a palavra de Deus causou no coração de tanta gente que estava aqui. O que teve de gente que saiu daqui da igreja e foi até a casa de pessoas para pedir perdão não foi brincadeira. Eu louvei a Deus por isso. E aí nós falamos sobre isso. Por quê, pastor? Porque tudo que eu não resolvo, presta atenção aqui, fica preso na minha vida. É assim. É como você carregar um saco cheio de pedra. E aí quanto mais você vai andando, mais pesado ele vai ficando. Não é assim? Assim acontece com quem não abandona as coisas. E aí a gente vai ficando nessa vida carregada, pesada. Pastor, o que isso tem a ver com semeadura? Tem tudo a ver. Porque como é que você quer
viver um ótimo ano em 2020, se tem coisa em 2019 que você vai carregar para lá que não foi resolvida. Tem coisa, meu querido, que você tem que consertar agora, para você ter um ano diferente amanhã. Tem perdão que você precisa pedir agora, ou liberar agora. Não adianta você esperar o ano que vem para fazer isso. E aí a colheita vai demorar mais tempo ainda para chegar. Não adianta você querer colher um ano diferente se você está carregando coisas ruins, sementes de amargura no seu coração. Você está plantando semente de ódio no seu coração, de raiva. Vai nascer coisa péssima. Então, querido, quem não perdoa? Uma outra coisa que a pessoa faz, ela começa a semear a palavra de ódio também no coração dos outros, que está perto dele. Provavelmente você já passou por isso, de às vezes odiar alguém, ou não gostar, não ir com a cara de alguém, porque alguém que estava com uma semente do mal no coração dela, chegou, falou mal daquela pessoa para você, e aí você pensou assim, realmente fulano não presta não, sem conhecer a pessoa. Mas eu acho que isso nunca aconteceu aqui não. E a gente quer colher coisas boas, mas existe semente de amargura no nosso coração. Mas não para por aí. Uma pessoa que está fazendo uma ótima semeadura, pastor, como é que o senhor pode exemplificar isso? É quando ela planta coisas boas na vida dos seus irmãos, do seu próximo. E o texto diz isso. Nós vamos ver isso aqui. Boa semeadura tem a ver com o que eu faço de bom em favor da vida dos outros. A pergunta que eu te faço é: você tem essa preocupação de servir o seu próximo, de ajudar quem precisa, de ser uma mão amiga na hora da dor, de estar do lado de alguém no momento de sofrimento, de servir, de abençoar alguém? Eu até gosto de dizer que a melhor época de fazer amigos é quando você não está precisando deles. E aí você vê de verdade quem é seu amigo e quem não é. Todos os meus amigos foram semeados assim. Eu não procuro as pessoas só quando eu estou precisando delas, não. As minhas amizades são construídas antes de eu precisar de algum favor, de algum benefício. Eu sou amigo de quem eu gosto de ser amigo, não por aquilo que ele pode me oferecer. Então entenda uma coisa, querido. Eu colho aquilo que eu planto. E aí eu quero te dizer algo para você entender. Que você não ganha amigos, você planta. Na hora da adversidade, você é alguém que está ali perto. Você é alguém que tem uma palavra de apoio. Você é alguém que está orando junto com ele, que está se santificando junto com ele. Pastor, mas eu não vou ganhar nada por isso. Um dia você vai precisar de um ombro amigo, de alguém orar por você. E sabe por que tem muita gente hoje que vive sozinha, isolada? Não é porque ela não gosta de amizade, não. É porque ela não cultivou bons amigos. E aí ela não confia em ninguém. Escuta uma coisa, querido. Está na hora de nós começarmos a semear coisas boas na vida dos outros. Para você também colher coisa boa. Quem aqui gosta de ser elogiado? Levanta a mão. É ótimo. A pergunta que eu te faço é: qual foi a última vez que você fez um elogio para alguém? Querido, como eu gosto de reconhecer os pontos positivos das pessoas e dar uma palavra de ânimo para elas. Chegar, falar, você está bonito. Não é bom ouvir isso? Olha, nossa, esse cabelo seu está tão bonito. Eu falo isso para o Fabinho sempre, falo, meu sonho é ter um cabelo igual esse. Eu estou plantando, querido, quem sabe, né? Tem dia que eu chego para os meninos do louvor aqui e eu falo para eles, hoje foi o melhor louvor que vocês fizeram. Ronei, você arrebentou naquela bateria. Quase furou a pele dela, mas tudo bem.
É assim. Às vezes eu faço isso, isso estimula. A pessoa, ela pensa assim, não, eu vou me esforçar para fazer melhor, é assim ou não é? Eu vou lutar, eu vou batalhar. Agora, se eu só critico, se eu só vejo defeito, se eu só coloco empecilho, querido, todo ser humano precisa de estímulo na vida. Precisa de alguém chegar e levantar a moral dele. Isso faz parte. A maioria dos pastores de hoje estão desmotivados, sabe por quê? Porque ele escuta mais crítica do que incentivo. Só escuta defeito. A igreja está assim, a igreja é daquele jeito, aí o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor deixou de fazer aquilo. Nunca tem alguém que vai chegar e falar assim, ó, que coisa boa que o pastor fez. Não vou generalizar não, quero dizer a grande maioria. Mateus capítulo 7, verso 12, pastor, isso é bíblico? É. O que Jesus diz? O que você quer que os homens façam com você, faça com eles também. O que Jesus está falando aqui, querido? Semeadura. Semeie na vida de alguém para você colher aquilo que você deseja. Ou seja, tudo que eu almejo colher na minha vida, eu tenho que plantar na vida de alguém. Se você quer que alguém chegue para você e te dê uma palavra de Deus no momento de dor, de luta, seja esse ombro amigo para alguém quando ele precisar. Porque quando você passar por isso, vai ter muita gente para poder te consolar e estar do seu lado. A pergunta que eu te faço é, você tem plantado na vida de alguém? Esses dias eu fui na padaria do Saulo, cheguei lá e comi um pãozinho de cebola que tem lá. Gente, que trem gostoso. E aí eu falei com o Saulo, e ele está assim, foi o Giovanni que fez, pastor. E eu falei para ele, então, Saulo, dá os parabéns ele para mim. E a primeira oportunidade que eu tive quando o Giovanni chegou aqui no culto, falei para ele, Giovanni, eu nunca comi um pão de cebola tão gostoso como aquele. Foi ou não foi, Giovanni? A mesma coisa eu fiz a semana passada com, ele fez croissant, não é? Fez um croissant, gente, o negócio, você vai comendo igual pipoca. E eu descobri que foi o Giovanni que fez. Começou a trabalhar como padeiro, fazendo as coisas tem pouco tempo. Mas Deus já tem abençoado, tem dado talento, tem dado sabedoria para ele. A gente precisa aprender a reconhecer as coisas boas das pessoas e parar de ver só defeito, parar de ver só crítica. Tem dias que o Wilson prega aqui no altar e ele faz até brincadeira com o meu nome aqui, né? Fico bravo. E várias vezes ele já virou para mim e falou assim, pastor, eu não sei se eu fui chamado para poder estar em cima do altar. Eu falo para ele, meu irmão, eu não estou olhando para a sua eloquência. Eu estou olhando para o seu caráter e para o conhecimento e o zelo bíblico que você tem quando você prega a palavra. Querido, parece uma metralhadora de texto bíblico quando ele está pregando aqui. Conhece Bíblia mais do que eu. Tem amor com aquilo que faz. A minha obrigação é de reconhecer o valor que ele tem, o valor que as pessoas têm. A sua responsabilidade é reconhecer o valor que a sua igreja tem para você, que o seu pastor, que os seus irmãos têm para você. Quando a gente, na verdade, só coloca defeito, só critica, só fala mal, só põe defeito, e aí a gente vem para o culto e quer que Deus faça maravilha. Como? Se da sua boca não sai uma palavra de incentivo. Sabe, querido? Está na hora de nós mudarmos a nossa semeadura. Pastor, isso é bíblico? Verso 9 e verso 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Se você é cristão, você tem a obrigação de fazer bem para essa pessoa que está do teu lado. Não sei se você tem liberdade com essa pessoa que está do teu lado. Se você tem, faz um elogio para ela aí agora. Olha só o tanto que é bom, gente.
Você ficou feliz, não ficou? Por que a gente não faz isso todo dia? Eu li os lábios da Ediane ali agora. Ela diz para o Marcão, seu cabelo está tão bonito hoje, Marcão. Quarto princípio. Pastor, como é que eu sei se eu estou fazendo uma boa semeadura? Essa pessoa, ela cuida bem das palavras que saem da boca dela. Isso é muito importante. Diga comigo assim, palavras são sementes. Observe que tudo que Deus criou, Ele criou através da palavra. Foi ou não foi? Lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É por isso que nós seremos julgados pela palavra de Deus e também pelas palavras que nós liberamos, nós seremos condenados. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que você vive exatamente aquilo que você diz. Então nós precisamos discernir um pouco o tipo de palavra que tem saído da nossa boca. Tiago capítulo 3, a Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo inferno. Tem gente que quando ele chega na rodinha, ele é um desmancha-roda. Esses dias até vi uma frase interessante, quando o camarada disse assim, olha, se você está numa mesa e as pessoas estão falando mal de alguém, se prepare que quando você levantar, o próximo é você. Se você se submete em ficar próximo a pessoas que denigrem a imagem de outros que não estão ali, pode ter certeza que a hora que você levantar, tá vendo a roupa da Aline? Olha lá. É rosa. É assim ou não é, gente? Estou falando grego aqui? Então tome cuidado, porque aquilo que eu falo vai produzir colheita. Como assim, pastor? Vigie as reclamações que você faz, os julgamentos, as críticas. Presta atenção, eu gosto muito de um texto da palavra de Deus, que está lá em Mateus 15, do 10 ao 20. Eu não vou ler, você também não precisa abrir, presta só atenção. Jesus, a Bíblia diz que ele chega ali e ele conclama a multidão e ele diz assim, atendei e ouvi-me. Presta atenção nisso aqui. Imagine Jesus chegando diante do povo e diz assim, ei, Igreja Batista de Pains, atendei-me e ouvi-me nessa noite. Foi isso que o texto está dizendo. Jesus ele começa a falar e ele diz assim, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai. Pedro chega para Jesus e pede uma explicação e diz assim, Jesus, explique isso aí para nós direitinho. Jesus, então, com toda a paciência, vira para Pedro e fala assim, olha, Pedro, quando você libera uma palavra, você está plantando uma semente, e essa semente ela vai produzir fruto. Estou traduzindo aqui para vocês, tá? O que Jesus está dizendo. E aí Jesus ele vem e fala assim, sabe os homicídios, os adultérios? É assim que eles nascem. Os roubos, a calúnia, a blasfêmia. Jesus está dizendo para eles assim, olha, é aquilo que sai da boca que contamina o homem. É assim que nasce um adultério. É assim que nasce, querido, um homicídio. A pessoa que adultera, vem o pensamento na mente dele, entra para o coração e ela começa a falar. Aí ela chega para o outro e fala, nossa, está tão bonito hoje, que perfume. E aí a partir dali começa a nascer. Os homicídios, Jesus está dizendo isso. O que contamina é o que sai, não é o que você come. Eu já vi gente que falava assim, uma hora eu ainda pego aquele cara e mato ele. E matou mesmo. Eu vou destruir a vida daquela pessoa. E destruiu mesmo. Porque Jesus deixou muito bem claro, querido, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se a sua boca só murmura, é sinal de que é isso que tem dentro de você. Como é que você quer que Deus te abençoe?
Se as sementes que você planta são só coisas ruins, como é que você quer viver a maravilha de Deus, querido? Aprenda a ser mais grato. Aprenda a cuidar das palavras que saem da sua boca. Agradeça. Você tem saúde, você tem casa para morar, você tem comida para comer. Todo mundo tomou banho hoje, amém, querido? Está cheiroso, tem desodorante. Você tem casa, você tem roupa, você tem trabalho. Então deixa eu te dizer uma coisa, não deixa a sua vida acabar por causa de palavras carregadas de ingratidão. Semeie palavras boas. Vocês já pararam para observar que nós temos muito mais para agradecer do que reclamar? Muito mais. Quantas coisas boas Deus fez na sua vida nesse ano de 2019, você faz questão de lembrar só das ruins e do que Deus não fez. Deus te deu saúde, Deus te curou, Deus te ajudou a pagar suas contas, você trabalhou, não faltou comida na mesa da sua casa, tem saúde, você precisou de roupa, Deus mandou alguém para ir lá e te dar. Deus fez tanto, tanto, tanto por nós e nós só sabemos reclamar. Você sabia, querido, que a murmuração, ela faz você treinar o seu cérebro para isso? Uma pessoa que só murmura, ela acostuma a viver debaixo de murmuração. Porque o nosso cérebro, ele aceita ser treinado tanto para agradecer quanto para murmurar. Fica 40 dias só agradecendo a Deus. Você vai ver o tanto que sua vida vai mudar. Fica 40 dias só agradecendo, louvando, falando, Deus, muito obrigado. Obrigado por essa comida. Pode ser arroz com chuchu, mas Deus, eu te glorifico. Foi assim comigo. Eu tinha vontade, às vezes, de comer as coisas, bati alguém lá na porta da minha casa, pastor, trouxe aqui um frango, uma dúzia de ovo caipira para você. Deus usou tanta gente que está aqui para poder fazer isso. Fruta. Comi fruta que eu nunca imaginava que eu ia comer. Deus mandava o povo bater lá na porta da minha casa e levar para mim, para minha esposa. Então, querido, entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a liberar palavras de gratidão. Semear palavras boas na nossa vida. Tem muita gente esperando se tornar grato a Deus quando ele tiver alguma coisa. Vou te contar uma coisa, gratidão não tem nada a ver com coisa. Quando você tiver, você vai continuar ingrato do mesmo jeito. Que aí quando você conquistar isso aqui, você vai querer o outro. Você vai querer mais, vai querer mais. Você nunca está satisfeito. Então, querido, o problema está em você. Eu gosto de dizer que quem é ingrato no pouco, vai ser ingrato no muito também, do mesmo jeito. Eu me lembro de um testemunho lindo que aconteceu com a minha irmã. Porque às vezes nós não agradecemos a Deus pela saúde que Deus tem nos dado. A minha irmã, todo mundo sabe, né? Ela se recuperou há pouco tempo de um tratamento de câncer. E teve um dia eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava chorando. Isso era de costume, era normal. E eu já fui consolar ela, como eu sempre fazia. E ela disse assim para mim, eu não estou chorando de tristeza. Eu falo, então, o que está acontecendo? Ela está assim, eu estou chorando porque tinha 30 dias que eu não conseguia sentir um gosto de feijão. E hoje eu almocei, eu só sentia gosto de remédio na minha boca. Feijão, carne, arroz, tudo tinha o mesmo gosto para mim. Hoje eu comi feijão, consegui sentir o gosto de um feijão. Quão murmuradores nós somos. E nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos viver maravilhas. Nós queremos colher coisa boa. Eu falo muito sobre preparação para você vir para o culto. Quantos de nós oramos para poder vir para o culto hoje à noite, dizendo, Deus, fala comigo lá. Deus, usa o meu pastor. Deus, no momento do louvor, eu quero te adorar, mas eu quero colocar fervor. Hoje eu estou igual os irmãos da Assembleia lá ontem. No poder. Eu queria que você tivesse assim também.
Mas chega aqui e não é capaz de fazer assim com a mão. Eu vou começar a pendurar umas cordas aqui dentro da igreja. E aí você chega e enfia sua mão dentro do buraco da corda para você ficar assim o culto inteiro com ela. Não é capaz de levantar uma mão para exaltar o seu Deus que te deu mais um dia de vida, que te deu mais um dia de saúde, que guardou sua família, que abençoou, que trouxe você até aqui. Você só está aqui porque a mão de Deus está sobre você. Ele merece ser exaltado nessa noite por isso. E aí eu vou caminhar para o final. Vai mais um tempinho aqui ainda. São 20 para as 9. Peraí. Vai ser rápido. Pastor, como é que eu sei se eu estou semeando boas sementes? É quando você semeia tempo trabalhando para Deus. Vou ser rápido nisso. Escuta uma coisa, querido. Para mim, não existe sentimento melhor do que poder servir a Deus e a igreja, a obra de Deus. É bom demais. A pergunta que eu te faço é: quantas coisas você deixou de fazer para Deus ao longo desse ano? Sabia que até a salvação tem a ver com semeadura? Como assim, pastor? Quantos aqui querem que a sua família seja salva? Levanta a mão. Glória a Deus. A pergunta que eu te faço é: você tem gastado tempo em semear a palavra de Deus para Deus salvar a família de alguém? Engraçado que a gente quer as coisas, mas se a gente for olhar por essa maneira aqui, o jogo inverte, não é assim? Eu quero que a minha família seja salva, mas eu não sou capaz de fazer nada em favor da obra de Deus para ajudar alguém a ser salvo. Semana do Amor, daqui a uns dias nós vamos fazer de novo. Teve gente que não foi capaz de visitar uma pessoa que se afastou da igreja e quer que alguém vá lá na casa da família dele pregar a palavra para ele, para a família dele ser salva. Quer salvação da sua família? Semeie salvação na vida dos outros. Sexto ponto. Uma pessoa que está plantando boas sementes, ela semeia através dos seus dízimos e ofertas. A única forma de você ser abençoado financeiramente é quando você semeia na obra de Deus. O milagre de amanhã é resultado do que eu tenho plantado hoje. Você tem sido fiel a Deus hoje? Não, pastor, não sei o que é nunca devolver um dízimo. Então, vou te dar um conselho. Nunca ore pedindo a Deus alguma coisa também. Porque Deus me daria mais dinheiro para eu realizar os meus desejos egoístas se eu não sou capaz de atender o clamor da obra dele? Se eu não sou capaz de ajudar e abençoar? Deus abençoa o meu trabalho, me dá mais dinheiro, para quê? Para você torrar tudo com as suas vontades bestas? Para você comprar roupa, tá igual uma centopeia, né? 50 patos de sapato. Não, mas eu não tenho sapato para sair, eu não tenho roupa para sair. Não dá para entender. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Presta atenção nisso aqui. Tudo passa pela semeadura. Quem conhece aqui de violão sabe que Takamine é uma marca de violão muito boa. E eu me lembro que eu ganhei um Takamine da minha irmã. E aí eu cheguei na igreja para tocar. E aí os amigos de ministério viraram para mim e falaram assim: ó, Diego, como é que você comprou isso aí? Era caro. Eu estava vendendo a janta para comprar almoço, não tinha jeito. Como é que você comprou isso aí? Eu falei: eu não comprei. Ué, mas então quem te deu? Falei: ninguém me deu. Aí está sua mãe, então você roubou? Eu falei: também não roubei. Então como é que você conseguiu esse violão? Eu falei: eu colhi. Porque há meses atrás, eu tinha um amigo meu chamado Samuel que estava aprendendo a tocar violão. E ele disse assim para mim: o meu sonho é de ter um violão. E eu olhei para o meu violão e falei: não, Deus. Deus falou: dá para ele. Eu falei: é o único que eu tenho. Deus falou: dá. Eu falei: não, dá, não. Aí eu falei: toma.
Um violãozinho simples para ele, de corda de nylon, suponhamos, custou R$ 150. 3 semanas depois, minha irmã me deu um que custou R$ 1.500. Escuta uma coisa, cristão não ganha nada, cristão colhe. Alguns dias atrás eu preguei aqui sobre o bom perfume de Cristo. Quem estava aqui naquela mensagem? Quando acabou o culto, um irmão virou para mim e está assim, pastor, qual perfume que você usa? Eu falei, meu irmão, tem tanto tempo que eu não sei o que é espirrar um trenzinho no pescoço. Só o cheiro natural mesmo. E a minha esposa se apaixona por ele todos os dias. E ele disse para mim assim como o Senhor me perfumou hoje com um bom perfume de Cristo, eu queria te dar um perfume de presente. Comprou o perfume e me deu um Quasar. Estou todo cheiroso aqui hoje. Cristão não ganha, cristão colhe. Aprenda isso nessa noite. Ninguém vai te dar nada. Tudo que você recebe é resultado de uma colheita de coisas que você plantou lá atrás. Pastor, meu patrão pagou o meu salário, eu ganhei. Você não ganhou. Você plantou um mês de trabalho para você receber e colher o seu salário. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muita gente que não prospera, sabe por quê? Porque ele come o fruto e ainda engole a semente, ao invés de plantá-la. Pastor, eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma casa, eu vou te dar um conselho. Compre a casa com o fruto, mas não coma a semente. Deus te deu 100%, 90% é fruto, 10% é semente. Coma os 90% e devolva os 10% que é a semente que você vai plantar, para que outras colheitas ainda possam alcançar você. Isso é bíblico. Deus, ele é aquele que dá pão para comer, e Deus dá sementes para eu e você plantarmos, está lá em Coríntios 9. Então escuta uma coisa, querido. E aí eu vou entrar no último ponto aqui. Pastor, como é que eu sei se eu estou semeando coisas boas, boas sementes? É quando você semeia também na sua própria família. E aí eu vou para o final. Conselho que eu te dou aqui hoje: trabalhe, se esforce, mas não se mate a ponto de negligenciar o seu tempo com a sua família. Seu casamento está do jeito que está porque você plantou isso. Se você plantasse coisas diferentes, estaria melhor do que está. Pergunta que eu te faço é: quem é você dentro de casa? E uma coisa é aqui dentro da igreja, né? A gente vê os irmãozinhos aí, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. E aí, no serviço, o maridão sorri para as colegas de trabalho, brinca. Nossa, né? E dentro de casa trata a esposa como uma escrava. Na rua, ele é uma maravilha para todo mundo, serve todo mundo, faz tudo para todo mundo. Dentro de casa, a esposa pede alguma coisa, tem obrigação de fazer isso não. Sou macho. Alô, machão. Continua sendo machão assim, daqui a pouco você vai ver o Ricardão bater na sua porta. É. A raiz dos problemas, querido, de tudo que nós temos vivido na sociedade hoje, está dentro das famílias. Engraçado que na época do namoro, né, você investia 100% na vida do seu namorado, da sua namorada. E aí você colhia de volta os mesmos 100%. Agora você investe 50% e continua querendo colher os mesmos 100%. Interessante isso, né? Ah, pastor, meu marido mudou depois que casou. Pode olhar que você também, às vezes, deve ter mudado um pouquinho. Querido, eu amo muito mais a pastora Renata hoje do que quando eu casei. Cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por aquela loira. Oh, pois vocês contam para ela que eu elogiei ela aqui. Desde que eu descobri que a pastora está grávida,
Todo domingo eu vim aqui para a igreja, orar e passar o dia todo aqui. Eu continuo passando o dia em oração. Só que lá dentro do quartinho da minha casa, se ela me gritar, opa, estou aqui. Estou do seu lado. Porque não adianta nada eu semear na vida dos da rua e deixar a minha casa sofrendo e passando fome, sofrendo necessidade. Tem muita mulher que está assim, ó. Estou vendo aí, ó. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Nós só temos o hoje como oportunidade para mudar. Tem 2 dias que você não pode fazer nada, o amanhã e o ontem. Então, um dia de semear é hoje. E aí eu vou terminar só contando uma historinha, rapidinho. Essa história acho que eu contei aqui já uma vez. Eu quero te contar essa história para você entender que nem tudo que eu planto hoje eu vou colher amanhã, rápido demais. Às vezes vai gastar um tempo. Houve um casal de missionários e eles saíram dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles chamavam, acho que eu anotei o nome deles aqui. Vou lembrar aqui. Henry Liddell. Mais ou menos isso. E eles dedicaram a vida deles no campo missionário, fazendo a obra de Deus. 50 anos. Dá para você imaginar o que é isso? 50 anos fora do seu país, pregando a palavra de Deus nas regiões mais complicadas. Depois de 50 anos de ministério, eles jubilaram e eles iriam voltar para o seu país de origem. E aí, no navio que os trouxe de volta, eles vieram imaginando ali como é que eles seriam recebidos quando eles chegassem ali no porto, na sua cidade. E aí eles falaram, vai ter uma festa esperando. A igreja que nos enviou vai estar ali para poder fazer uma festa para nós. O pessoal vai nos reconhecer. Eles já tinham até arrumado uma casa para eles poderem ficar por telefone, já tinham passado o endereço, tudo para eles poderem chegar lá no local e já ir de encontro para a casa onde eles iam ficar. Resultado, quando eles chegaram, eles estavam lá em cima, né? Eles viram uma festa acontecendo, fanfarra, aquele monte de coisa. E aí eles falaram, gente, prepararam essa festa tudo para nós. E aí eles desceram rápido, porque eles eram pobres, e foram lá para a 3ª classe pegar a bagagem deles. Quando eles chegaram lá, todo mundo tinha ido embora. A festa tinha acabado. E aquele homem ficou furioso. E a história diz que ele deu um tumor no cérebro, já estava tratando. Então ele olhou para a esposa e disse para ela assim, bravo, nervoso, será que foi isso que Deus preparou para nós, para nos receber depois de tanto tempo fora de casa? Cadê a igreja? Cadê o povo? Cadê as pessoas? Será que foi isso que Deus preparou para nos receber quando nós chegássemos em casa? E aí ele foi embora no caminho, chegou em casa no endereço lá que tinham passado para ele. Ele chegou, entrou, o vizinho entregou a chave para ele, mas ninguém foi recepcioná-los. E ele bravo, e ele falou com a esposa dele, enquanto você vai arrumando as coisas aí, eu vou dar uma volta para ver se eu espareço a minha cabeça, porque além de não ser bem recebido, Deus ainda colocou um câncer na minha cabeça, uma doença incurável. E aí ele falou assim para ela, pergunta aí para o seu Deus, se foi isso que ele preparou para nos receber quando nós chegássemos em casa. E aí a mulher com o coração todo triste, chorando. A biografia dele diz que quando ele chegou em casa, ela estava na pia da cozinha lavando algumas louças, tinha muita coisa empoeirada, e ele virou para ela e disse assim, e aí, perguntou para o seu Deus se foi isso que ele preparou para nós quando nós chegássemos em casa? Ela disse, perguntei, e o que ele respondeu? Ela disse para ele assim, Deus me respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Não sei se você entendeu. Eu quero dizer para você que nem tudo que eu planto aqui
eu vou colher aqui agora. Existem coisas que você está plantando aqui, que existe um galardão preparado para você lá na eternidade. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz para mim aqui nessa terra. Se Deus me der, amém. Se Ele não me der, a minha recompensa está guardada para mim lá no reino dos céus. Ele vai me entregar um galardão enorme por causa da fidelidade que eu mantive no meu coração enquanto eu estive aqui na terra. Ainda que você não tenha recebido hoje, talvez você não recebeu porque você ainda não chegou em casa. Quando você chegar lá, a festa que você espera vai estar preparada para te receber. Fica de pé no seu lugar nessa noite.